Olá, começa agora a última edição, programa da TVeja que apresenta os destaques da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Comigo hoje no estúdio eu tenho o editor de TVeja, Silvio Navarro, e o repórter do site de Veja, Eduardo Gonçalves. Bem-vindos os dois. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Bom, para começar, como sempre, a capa da edição dessa semana, o presidente encolheu. E aí, Silvio, o que você tem para contar para a gente? Exatamente. A reportagem da sucursal de Brasília, intitulada Temer ficou menor. Na capa, Temer encolheu. Foi uma semana ruim para o presidente. Então, a reportagem, Fernanda, ela faz um raio-x dessa semana do presidente, que, aliás, não estava no Brasil. Decidiu viajar, estava no exterior, onde inclusive levou um puxão de orelha da primeira-ministra da Noruega. Fernanda, muito bem, a revista já havia informado que a delação do Funaro complicava a vida do Temer e alguns de seus assessores. Fora isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter como foi homologada a delação do Joesley Batista da JBS, o que também não é bom para o governo. Na economia, o texto usa um termo que diz que a economia passou a sofrer os efeitos Joesley. O que seria o efeito Joesley? A flutuação de bolsa e dólar, o que é ruim para o país. E lembra que a situação do presidente ainda pode piorar, porque ele deve ser denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção. Né? Então é um raio-x que mostra tudo isso, mostra que a situação do presidente está politicamente fragilizada. Importante a gente lembrar também que, apesar de simbólica, houve uma derrota do governo Temer nessa semana no Senado, porque a reforma trabalhista não passou ali numa das comissões, a Comissão de Assuntos Sociais. É claro que num governo que tem Romero Jucá e a gente conhecendo como funciona o Senado, as coisas vão se ajustar, deve passar, tem uma enorme chance de passar essa reforma. Mas é simbólica. Precisou dar esse susto. Exatamente, tomou um susto. Então, enfim, é um raio-x para dizer que hoje o Temer é um presidente menor do que o cargo. E, Eduardo, você fez também, falando de JBS, de Joesley, tem um levantamento que você fez para o site a respeito da delação da JBS, que tem ligação com a delação da JBS. Isso, a gente fez um especial no site, né, que essa semana praticamente foi toda em cima da delação da JBS, principalmente da delação do Joesley, que complica o Temer, e que o presidente justamente é investigado por causa dessa delação, mas a gente quis lembrar todos os momentos em que o Temer foi citado na Operação Lava Jato. Que não chegaram a gerar uma investigação, até porque você não pode investigar um presidente sobre assuntos que não digam respeito à época que ele está no exercício do mandato. Mas a gente fez um levantamento, um apanhado citando cada caso, o que cada delator falou. A gente viu que pelo menos outros 9 delatores citam o presidente. Além de 4 executivos da Odebrecht, que inclui o Marcelo Odebrecht, temos o Sérgio Machado, que foi o ex-presidente da Transpetro, o senador Cassado Delcídio do Amaral, o Fernando Baiano, o Júlio Camargo, que era um lobista da Tuicental, que produzia navios sondas para a Petrobras. Sim. Que foi, inclusive, o que complicou, o que citou Eduardo Cunha. Ele citava ali o Temer como um dos integrantes do mesmo grupo ali do Cunha na Câmara. E além de todas essas delações, o que a gente tem agora de notícia, o que é mais novo, é que está vindo aí essa nova delação do lobista do Funaro. Isso, do Lúcio Funaro. Tá. E a pessoa que quiser dar uma olhada nesse levantamento que você fez, entra no site e vai estar... Isso, vai ter o especial lá. No final de semana já vai ter o especial. Sim. Tá. Vai ser publicado sábado, domingo. Tá. Eu vou pontuar mais uma coisa da reportagem que eu esqueci, Fernanda. Outro fato negativo para o presidente ocorrido nessa semana é o laudo, né? A perícia da Polícia Federal que conclui, abre aspas, evidências com vigor, a existência de evidências com vigor de que o presidente praticou corrupção. E também o texto, sem fazer spoiler de toda a reportagem, mas o texto tem ali um bastidor saboroso de que quando surgiram os áudios lá atrás da conversa do presidente com o Joesley,
Como foi que ele pensou, ele planejou uma renúncia, uma possibilidade de deixar o cargo? Interessante. Tá. E essa, Desculpa, só um adendo. Justamente nesse relatório da Polícia Federal que foi protocolado, que foi divulgado, né, tornado público na segunda-feira, que a gente teve uma ideia do que o Lúcio Funaro pode contar sobre o Temer nessa delação que está sendo negociada, que ele disse que está escrito textualmente, que ele está negociando e tal, e ali, além, ele relata vários casos, né, envolvendo o presidente. Primeiro, ele confirma o teor das delações do Odebrecht. Tá. Segundo, envolve o presidente num esquema de corrupção aí no fundo de investimento do FGTS, que também já vem sendo falado há um tempo, e traz outros detalhes sobre aliados do presidente, como o Gedel, que era justamente os principais articuladores ali dele no Congresso. Legal. Bom, Silvio, uma segunda matéria para a gente destacar, que está na capa também, Roger Abdelmaci foi para casa com 2 anos e 10 meses de prisão, teve essa sentença super polêmica, né, de liberá-lo. E qual é a ligação que ele e a Jatobá têm, então? Por que a gente está destacando os dois na reportagem? Isso, a reportagem feita aqui por São Paulo amarra ali, de certa forma, os dois casos, né? A reportagem intitulada Mais Perto da Liberdade. O Roger Abdelmaci, essa figura monstruosa que a gente conhece bem, ele tem 181 anos de condenação e, alegando ter saúde frágil, ele conseguiu deixar o regime fechado direto, uma via expressa, para um regime domiciliar. E aí esse é um ponto interessante que o texto traz, Fernando. Já eu vou fazer a ligação com a Jatobá que você perguntou. Alguns dados ali do Ministério Público, por exemplo, levantados pelos repórteres, apontam que de 130 casos, por exemplo, de pedido de migração de regime, algo comum no judiciário, 70% são deferidos, são atendidos. Porém, a tendência, o caminho natural, o curso das coisas é migrado fechado para o semiaberto e não diretamente para casa, né? Então, essa foi a decisão que causou enorme repercussão nas redes sociais, causou revolta das vítimas que foram abusadas, estupradas por esse ex-médico. E vamos lá, o nome da juíza, Sueli Armani, da primeira vara de execuções criminais de Taubaté, interior de São Paulo. Também passará por ela, pelas mãos dela, a possibilidade de conceder também ali a migração de regime para Ana Jatobá. Quem não se lembra, Ana Jatobá era mulher do Alexandre Nardoni, pai da menina Isabela Nardoni, que no ano de 2008, quando ela tinha só 5 anos, ela despencou foi jogada, né, segundo a acusação daquela janela, num crime que abalou o país. Então temos aí a revolta, de certa forma, das vítimas e dos envolvidos, de boa parte das pessoas nas redes sociais, por conta dessa juíza mão solta, vamos dizer assim. Tá certo. Bom, por fim, então, o mundo do iPhone. O iPhone completa 10 anos. O iPhone faz aniversário. Faz aniversário, uma década de aniversário. Depois de ter vendido 1 bilhão de aparelhos, o iPhone, então, completa 10 anos. A matéria O Mundo do iPhone, feita pelo editor Felipe Vilicic, destaca as 10 grandes transformações do iPhone. Então, os leitores terão que ler a matéria para saber quais são essas 10 transformações, mas só para a gente citar algumas. Então, a gente começou a fazer selfie depois do iPhone, navegar por GPS pelo celular. A gente tinha GPS, mas ninguém navegava no celular. Então, são algumas das transformações facilitadas aí pelo iPhone. Obrigada, então, Eduardo. Obrigada, Silvio, pela participação. A você que nos acompanhou também, muito obrigada. Uma boa leitura e até a próxima semana.